irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. E queridos, já faz um tempo que eu não gravo vídeo, né? Acho que tem uma semana. A gente passou um período aí de enfermidade, mas tô um pouco melhor, né? Eu ainda tô um pouco sem voz, com a garganta ruim, né? Tô até aqui chupando um Halls para ver se dá uma aliviada aqui. Mas enfim, queridos, hoje eu quero falar sobre um assunto tão importante, né, para a igreja, para que a gente possa estar conectado com Deus, e que é algo que está faltando em muita gente e muitos que tinham estão perdendo, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. Mas antes de falar sobre fé, querido, você que me segue, divulgue esse vídeo para outras pessoas, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível através do Evangelho, né? Não se esquece de curtir o vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreve. Você ajuda o canal a crescer, ao YouTube poder recomendar para outras pessoas, tá bom? Deixa aí o seu curtir e vamos que vamos. Bom, eu quero falar sobre fé. Tem um texto lá no livro de Hebreus, no capítulo Hebreus 6, versículo 8, se eu não me engano. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele é galardoador dos que o buscam. Pois bem, se sem fé é impossível agradar a Deus, o mundo, se não se converter, ele não pode agradar a Deus, né? Porque é muito normal as pessoas falarem que não, que Deus ama todas as pessoas e Ele não leva em conta os erros, etc. Sim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas isso fala da fase em que ele não conhecia Deus. Mas quando o homem passa a conhecer a Deus, passa a ter uma fé em Deus pela palavra, então o que ficou, né, o que ele era antes, Deus não leva em consideração. Agora, se a pessoa nunca se converter a Cristo, essa pessoa ela não está ligada a Deus pela fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então até a salvação é pela graça, o favor imerecido, mas é mediante a fé. Como assim? Eu tenho que acreditar no sacrifício de Jesus na cruz. Eu tenho que acreditar que o sacrifício dele na cruz é suficiente para perdoar todos os meus pecados, para me regenerar, me fazer uma nova criatura, para me inserir no corpo de Cristo, para escrever o meu nome no livro da vida, me dar o Espírito Santo, e que me faz agora, né, entender que eu preciso a cada dia viver a palavra de Deus. Então eu preciso aprender ela, eu preciso ouvir ela, eu preciso estudar ela, preciso trazer ela para a minha vida, praticando ela. Então, veja, não tem como uma pessoa que não está na fé, está inserida nas coisas de Deus verdadeiramente, começando pelo arrependimento, não tem como dizer que a fé dessa pessoa no mundo é aceita por Deus. A verdadeira fé, ela traz arrependimento, ela traz mudança de vida. E ela me leva para a palavra de Deus. A fé que o mundo apresenta é uma fé que tem muitos conceitos. É uma fé ligada a muitas filosofias, a muitas religiões, a muitas correntes. Tem gente que tem fé nela mesma. Tem gente que diz que você tem que ter fé em alguma coisa. Mas a Bíblia mostra uma fé diferente, uma fé viva. O que é fé? Acreditar na palavra de Deus sem duvidar e praticar ela.
lá no livro de Hebreus 11 e versículo 1. Eu tinha falado no começo do Hebreus 6, 8 não, é Hebreus 11, 6, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então veja comigo uma coisa. Se a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, firme fundamento, o que me traz um firme fundamento é a palavra. Ela que me traz estrutura, segurança, e ela expressa toda a vontade de Deus. Ela é um firme fundamento das coisas que se esperam. E eu espero em Deus, né, que a palavra dele possa cada dia me transformar, me fazer um homem de Deus, mudar todo o meu comportamento no sentido de trazer a vontade dele na minha vida, me dar uma mente renovada, como Paulo fala em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tudo isso é pela fé. A fé no quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Naquela que traz a verdadeira estrutura para o homem, né? A qual gera uma transformação de dentro para fora. Lembra, quando você aceita Jesus, se arrepende, tudo isso pela fé, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo, o Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai me transformar. É Ele que vai tornar a palavra de Deus viva dentro de mim. É Ele que vai fazer com que a minha crença nessa palavra seja algo que vai me aproximar de Deus. Eu não estou sozinho nessa jornada. Então veja, o mundo não tem o Espírito Santo. Então a fé que o mundo exerce não é uma fé bíblica. É uma fé que não pode salvar eles. Uma vez que as pessoas que não têm essa fé bíblica, elas não têm essa fé bíblica, elas não são salvas. Elas não podem alcançar salvação por boas obras, porque ela é legal, trabalhadora, honesta, não trai mulher, não trai o marido. Não, nada disso salva. Se não houver arrependimento, se não houver o reconhecimento no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, queridos, não há salvação. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer que para eu ter fé, adquirir fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ser ministrado. Eu preciso ser ensinado. Eu preciso ser instruído. Automaticamente eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar próximo à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. O que o mundo menos quer hoje é ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem diversão, as pessoas querem prazer momentâneo, as pessoas elas querem uma vida louca, as pessoas elas querem viver uma vida do jeito delas, sem interferência de Deus ou da igreja. Automaticamente, elas estão vivendo uma vida fora de Deus, fora da presença dele, estão rejeitando. Quando você prega a palavra, muitos vão falar que você é fanático, que você é chato. Lá vem o crente doido, lá vem esse chato de novo falar de Bíblia. Então entenda, toda vez que as pessoas rejeitam a palavra, elas vão deixar de ouvir. Se elas deixarem de ouvir, elas nunca vão ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso ter acesso à palavra de Deus. Eu preciso ter acesso à pregação da palavra de Deus. Eu preciso ser ministrado. Eu preciso ser ensinado. Eu preciso ser orientado. Senão eu nunca vou ter fé. Você entendeu? Então, e uma vez que eu me arrependo e aceito Jesus pela fé, eu passo a ter uma vida cristã, uma vida espiritual, uma vida que vai me levar a praticar os valores, os princípios da palavra de Deus.
Mas eu preciso continuar ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu preciso continuar aprendendo. Para continuar aprendendo, eu tenho que continuar ouvindo. Eu preciso continuar sendo ministrado. Eu preciso continuar sendo ensinado. Eu preciso continuar tendo acesso à palavra. A Bíblia diz, lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então veja que essa palavra tem que ser ministrada para que ela possa ter acesso à minha vida, para que ela possa entrar no meu coração, para que ela possa trazer uma mudança, um direcionamento para a minha vida. Então eu não posso me ausentar da palavra. Eu não posso me ausentar do ensinamento da palavra. Eu não posso deixar de lado o ensinamento da palavra. Então se a fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra de Deus, eu preciso ter contato sempre. Ou seja, eu tenho que fazer parte de uma igreja. O próprio livro de Hebreus fala, não deixai-vos de congregar como é costume de alguns, mas admoestai-vos uns aos outros, quanto uma, né? Ainda mais que vedes que se aproxima aquele dia, com o arrebatamento. Então a Bíblia está falando que não é para eu deixar de congregar, ou não deixar a minha congregação. Não, sabe? Eu tenho que estar numa congregação, uma igreja, um pastor me ensinando, irmãos em Cristo comigo, como corpo de Cristo. E se alguém está perdendo essa visão, esse entendimento de que ela precisa congregar numa igreja, a fé dela já está assim, titubeando, né? Essa fé está fraca. Sinal que ela está se afastando da palavra, do ensinamento. E a Bíblia diz que eu tenho que exortar essa pessoa, abrir os olhos dela. Ainda mais que vai se aproximando aquele dia com o arrebatamento. E se uma pessoa ela se afasta da igreja, ela despreza a igreja, o corpo de Cristo. Se ela despreza um líder espiritual, a Bíblia diz, dar-vos-ei pastores que vos apacentarão com sabedoria e entendimento. Obedecer aos vossos pastores, que velam por vós, como quem há de dar conta aquele dia. O próprio livro de Hebreus fala. Queridos, essa pessoa ela vai estar sem direção, sozinha, caminhando com a força dela, na visão dela. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque terão a melhor paga do seu trabalho. E se um caiu, o outro levanta o que caiu. Então não tem como andar sozinho. Então eu tenho que exortar essa pessoa. E muita gente está perdendo fé. Tem muita gente na igreja hoje que está perdendo a fé na Bíblia. Você vai ver um monte de gente aí que era da igreja. Muitos que se diziam cantores gospel. Que cantavam, ministravam, tinham sucesso, fama. Abandonaram a carreira cristã para se dedicar ao secular, porque querem sucesso, conhecimento, fama, já se acham grandes, já se acham artistas. Perderam a fé. E se perderam a fé, não adianta você falar que é um cristão, porque o cristão quer dizer parecido com Cristo, imitador de Cristo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando você larga, por exemplo, deixa de louvar a Deus, cantar músicas cristãs, que foi o talento que Deus te deu, para se envolver com o mundo secular, com a música secular, com show, né, com fama, com sucesso, você perdeu a fé. Se você perdeu a fé, a Bíblia diz, no texto que eu li inicialmente, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Quer dizer que a minha fé me aproxima de Deus. A minha falta de fé me afasta de Deus. Porque se eu me aproximo de Deus pela fé, eu estou debaixo de promessas. Promessas que vão gerar bênçãos na minha vida. Não por mérito meu, mas pela obediência. A obediência gera bênção. Mas está cheio de gente vivendo fora
saindo da obediência, vivendo em desobediência. E isso é muito ruim, queridos. Deus não te chamou para viver em desobediência. Deus não te chamou para viver fora da presença dele. Se a tua fé está fraquejando, procure o teu líder espiritual, procure um irmão firme na fé, busque orientação, peça para Deus, ore ao Senhor, Senhor, acrescenta a minha fé. Porque se eu perder a minha fé, eu não posso agradar a Deus. Está cheio de gente que está na igreja, mas não tem fé, ou seja, está na igreja e desagrada a Deus. Se desagrada a Deus, não há comunhão. Se não há comunhão, essa pessoa está vivendo em perigo. Quando Jesus fala, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele está falando de pessoas que são aliançadas, em que a fé está ativa, em que a fé conduz ela aos braços do Pai. Lembra do Salmo 91 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? A fé me leva aos braços de Deus. Se eu perder a minha fé, eu perco a minha comunhão. E se eu perco a minha comunhão, queridos, eu estou desprotegido. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Então isso é muito sério, porque quando eu tenho fé e o diabo tenta ali me atacar de alguma maneira, a Bíblia diz lá em Tiago, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Eu sei em quem eu creio. Como já disse, eu sei em quem tenho crido. A minha fé me leva a confiar em Deus pela palavra. E a colocar em prática aquilo que eu aprendi na palavra. E essa fé vai me levar ao quê? Para perto de Deus. E eu vou ver a ação de Deus, o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida. Por isso que tem que ter fé. Por isso que não adianta você usar uma camisa fé, ou um boné fé, mas em você mesmo, dentro de você não tem fé. É hipocrisia. É hipocrisia. Né? Então, a gente vive também uma geração muito supersticiosa dentro das igrejas. Essa é a verdade. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja que são supersticiosas, e não pessoas que têm fé. Então tudo isso é muito ruim. Tudo isso é muito negativo, porque de certa forma isso vai afetar quem está ao redor. De certa forma isso vai afetar aqueles que estão ali, né, com você nessa caminhada. Por quê? Porque pensa bem numa coisa. Muitas pessoas estão ali começando na fé. E às vezes elas precisam de alguém para se apoiar, no sentido de alguém que vai ajudar, que vai fortalecer. Agora imagine uma pessoa que está perdendo a fé. Ela começa a ter pensamentos diferentes da palavra, ela começa a agir diferente da palavra, e ela pode influenciar negativamente aqueles que estão começando. Então veja só quantos perigos, né? Quantos perigos a falta de fé pode gerar. Ela não vai só prejudicar a mim, ela pode prejudicar outras pessoas que estão começando. Então, são coisas que nós temos que avaliar, meus irmãos. Como anda a minha fé? Como anda a sua fé? Será que a sua fé está funcionando? A tua crença na palavra de Deus continua a mesma, firme, convicta, a qual você tem certeza que ela é um alimento para a tua alma? Ou ela deixou de ser interessante para você, já não é mais tão importante? Você tem que avaliar tudo isso para saber se realmente você está com a sua fé ativa ou sua fé está desativada. O conselho que eu te dou hoje, no dia de hoje, não sei que horário que você vai ver, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas o conselho que eu te dou é, querido, examine-se a si mesmo. Veja como que está o termômetro da tua fé. Se você perceber que a tua fé já não é como antes, que você já não consegue acreditar plenamente na palavra de Deus, na presença de Deus,
busque ajuda o mais rápido possível. Procure um pastor sério, um homem de Deus, procure uma mulher, um líder, uma pessoa firme na fé. Além de orar, o Senhor fala: Jesus, coloca a fé no meu coração, acende a chama do primeiro amor dentro de mim, para que eu possa te buscar como antes. Porque, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele é recompensador dos que o buscam. Então, quero deixar essa palavra com vocês, no nome de Jesus. E, querido, mais uma vez quero te agradecer por estar assistindo aos nossos vídeos, as pregações, os ensinamentos. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? E curte o vídeo, né? Curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilha. Pega os seus grupos de WhatsApp, Facebook, suas redes sociais, compartilha, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível e evangelizá-las, fortalecer os irmãos na fé, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa palavra possa edificar a sua vida, amém? No nome de Jesus, Deus te abençoe.